meu querido estudante, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos estudar sobre as relações de Girard. Muito bem, mas antes de falar sobre as relações de Girard, o nosso ponto de partida é o teorema fundamental da álgebra, que é um dos resultados mais importantes quando estamos estudando a teoria sobre polinômios. Bom, diz o seguinte: todo polinômio complexo de grau maior ou igual a 1 possui pelo menos uma raiz complexa. Entenda-se por polinômio complexo o polinômio que possui coeficientes não como números reais necessariamente, mas de maneira mais abrangente, como números complexos. O nosso estudo aqui ele é um estudo sobre polinômios com coeficientes reais. Entretanto, esse resultado aqui ele é bastante importante também, mesmo no nosso caso de coeficientes reais. Justamente porque ele nos permite, através do dispositivo de Breuer-Ruffini, ele nos permite fatorar um polinômio de grau n em um produto de n polinômios de grau 1. Como que a gente faz isso? Vamos ver. Bom, em geral eu tenho um polinômio da forma a i x elevado a i, com i variando de 0 até n. Se a gente utiliza o dispositivo de Breuer-Ruffini, que por sinal foi desenvolvido aqui no nosso estudo para polinômios reais, mas que continua válido, permanece válido quando o contexto é um polinômio complexo, se eu aplicar o dispositivo de Breuer-Ruffini, eu vou então conseguir fatorar esse polinômio, conhecida uma raiz que eu vou chamar de α1, como sendo o produto desse polinômio de grau 1 vezes um polinômio de grau n-1. Aplicando novamente o dispositivo de Breuer-Ruffini, n-1 vezes, a mais, a gente vai obtendo, uma vez conhecidas as raízes α1, α2, e por aí vai, a gente vai aplicando o dispositivo até chegar no momento em que o polinômio que a gente obtém também vai ser de grau 1, isso acontece quando a gente aplicar pela enésima vez, e simplesmente o dispositivo vai levar ao quociente como sendo uma única constante, número real, certo? Então aqui todos os alfas-is e o c são números reais, e os alfas-is são as raízes do meu polinômio complexo, ok? Bom, qual é a vantagem de ter, então, um polinômio dessa forma fatorada? A vantagem é justamente porque eu posso obter informações acerca das raízes mesmo quando eu não as conheço. A gente sabe que aqui, se a gente for distribuir todos esses termos aqui, fazer todas as combinações possíveis, multiplicando termos do primeiro fator, do segundo fator e do último fator, a gente vai obtendo, no final, um polinômio cujos coeficientes vão estar identificados com os coeficientes deste polinômio aqui. Então, a gente vai começar a obter relações entre os coeficientes do polinômio e as suas raízes, ok? Então, por exemplo, quando eu pego aqui o quando eu pego aqui o termo de grau n, o meu a índice n, x elevado a n, qual é o termo que vai ter aqui grau n? Bom, eu só vou obter grau n quando dentro de cada um desses parênteses aqui eu escolher o x para fazer o produto, justamente porque aqui eu tenho n fatores. Então, quando eu faço x vezes x n vezes, ou seja, escolhendo x em todos os meus parênteses, eu vou obter o termo x elevado a n, então sobra só o c para multiplicar, ou seja, eu vou obter cx elevado a n. Ou seja, automaticamente já determino o valor de c que vai ser a n, certo? Mas vamos continuar aqui por enquanto, deixando aqui no valor c. Como é que eu obtenho então os termos de grau n-1? Por um lado aqui seria a n-1, x elevado a n-1. Por outro lado, eu obtenho os termos aqui de grau n-1 quando em cada um desses parênteses aqui, com exceção de um único, eu escolho todos x, por exemplo, do segundo até o último eu vou escolher o x para fazer o produto, e aqui no primeiro eu escolho o alfa, certo? Então, por exemplo, eu vou ficar aqui com menos α1 vezes x, vezes x, vezes x, vezes n-1 vezes c. Então, na realidade, eu posso fazer isso para cada alfa, eu posso fazer uma escolha parecida. Então, eu vou obter aqui, na verdade, menos S1 vezes
x, né, elevado a n, na verdade vezes o c também, né, menos S1 vezes c vezes x elevado a n, onde quem que é esse S1? Onde S1 nada mais é do que a soma das raízes, né? Ou seja, é o somatório de alfa i com i variando de 1 até n, certo? Justamente porque eu fixei aqui cada uma dos meus alfas, e aí quando eu somo tudo, né, eu coloco aqui o menos em evidência, eu vou ficar então com alfa 1 mais alfa 2 mais alfa n, ou seja, o somatório de todas as minhas raízes. Então eu já sei que o somatório de todas as minhas raízes aqui, né, que eu vou chamar aqui de S1, se eu isolo aqui, eu obtenho o somatório de todas as raízes como sendo menos, né, a n menos 1 dividido por c, ok? É o que a gente vai concluir já já. Muito bem, se eu continuo, agora eu vou para a n menos 2, x elevado a n menos 2, então como é que eu vou obter os termos de grau n menos 2 aqui? É quando eu escolho, né, dois termos, né, dois parênteses, por exemplo, para escolher os termos alfa, e os outros, automaticamente todos, eu tenho que escolher os termos x, justamente para obter o grau x elevado a n menos 2. Então, por exemplo, aqui, quando eu escolho alfa 1, quando eu escolho aqui alfa 1 e alfa 2, eu vou obter o produto que vai dar alfa 1 vezes alfa 2, certo? Então, aqui a gente vai ter, como tem menos vezes menos, né, a gente vai estar sempre multiplicando dois termos, então vai ficar agora positivo, S2 vezes cx, aqui era n menos 1, tá? Perdão. X n menos 2, onde, né, quem é S2? S2 agora vai ser o produto, né, a soma dos produtos 2 a 2 dos meus termos, né? Então vai ser alfa i vezes alfa j com i diferente de j, certo? É o somatório dos produtos das minhas raízes 2 a 2, certo? Muito bem, vamos agora para o a n menos 3, x elevado a n menos 3. Então, como agora eu vou escolher três termos, né, eu vou ter que escolher, por exemplo, alfa 1, alfa 2, alfa 3. Então, como eu tenho aqui três sinais aqui, né, vai ficar negativo. Então, menos S3 vezes C, x elevado a n menos 3. Só que agora o S3 é a soma, né, dos produtos 3 a 3, certo? Onde S3 é a soma dos produtos 3 a 3. Então, eu vou ter alfa i, alfa j, alfa k, né? De tal maneira que i é diferente de j, certo? I diferente de j, j diferente de k e o i também diferente de k, ok? É o somatório dos produtos 3 a 3. E eu posso fazer isso, né? Eu posso fazer isso, continuar nessa minha sequência aqui de maneira, né, indutiva, até chegar na minha última parcela aqui, né, que seria no caso aqui onde a gente chega aqui no grau A0 x, né, ou perdão, A0x elevado a zero, né? A0 seria quando eu escolho, né, qual é o tanto de grau zero? Quando eu escolho todas as minhas parcelas aqui, todos os meus fatores aqui, todos os meus parênteses, eu escolho os alfas. Então, esse aqui vai ser, como a gente não sabe aqui exatamente, né, a paridade de n, então eu vou escrever como sendo menos 1 elevado a n, certo? Vezes o produto de todas as raízes aqui no caso, né, que eu vou representar por Sn, tá? Então, aqui, vezes C simplesmente, né? Onde Sn é simplesmente o produtório das minhas raízes xi com i variando de 1 até n, certo? Então, qual foi a conclusão que a gente chegou? Vamos agora escrever aqui a nossa conclusão. A nossa conclusão por esse primeiro termo aqui é que C é igual a n. Então, onde tem C aqui em todos, eu vou
escrever AN no lugar de C. Então a gente vai ficar com AN. Vamos isolar aqui então o S1, certo? Isolando o S1, a gente obtém S1 igual a menos AN-1 dividido por C, menos AN-1 dividido por C, que é AN, certo? S2 igual a, agora vai ficar positivo, né? Simplesmente eu vou dividir por C, então é AN-2 dividido por C, que é AN, certo? No caso aqui, S3, certo? É AN-3, né? Menos AN-3 sobre AN, certo? Finalmente, Sn é menos 1 elevado a n, certo? Menos 1 elevado a n, vezes, né? Ou, perdão, dividido, certo? Vezes A0, dividido por AN. Ok? Então, essas aqui são justamente o que a gente chama aqui de relações de Girard. Ok? Então, essas aqui são as relações de Girard. Ok? Bom, vou fazer aqui então um exemplo, no caso aqui de polinômio de grau 2 e de grau 3, só para ficar bem mais claro aqui o que essas relações aqui dizem para a gente. Então vamos lá, no caso n igual a 2, certo? Então a gente vai ter um polinômio p de x da forma a2, né? a2 x ao quadrado mais a1x mais a0. Então, o que é que essas equações estão dizendo? Estão dizendo que S1 é igual a menos AN-1, no caso aqui n igual a 2, então eu vou ficar com menos A1 sobre A2, certo? S1 no caso aqui é a soma, né, das raízes, então eu estou dizendo que α1 mais α2 é igual a menos A1 sobre A2, certo? E o Sn, que no caso aqui é o S2, perdão, né? O S2, no caso aqui n igual a 2, ele é o produto das raízes 2 a 2. Como eu só tenho duas raízes, então a gente vai ficar simplesmente com o produto de duas raízes. No caso aqui, então, é o A0, ok? É o A0 dividido por A2. Ou seja, que α1 vezes α2 é igual a A0 sobre A2. Se você prestar bem atenção, né, no caso aqui em questão, é justamente as informações que você tinha quando você ia resolver uma equação do segundo grau por soma e produto. A soma das raízes é menos b sobre a, né? No caso aqui o A2 seria o que estaria representando o A, o B e o C, né? do seu polinômio, quando você colocar B e C no lugar de A2, A1, A0, então seria menos b sobre a e aqui seria C sobre a. Ou seja, as relações de soma e produto são um caso particular das relações de Girard, certo? Quando n igual a 3, né? Quando n igual a 3, aí você vai acrescentar um pouco mais aqui de raízes, tá? Eu vou aproveitar e só alterar aqui, né? Vou colocar aqui, simplesmente aumentar aqui os meus termos, certo? Para economizar espaço e ganhar tempo. Então, quando você tem n igual a 3, como é que vai ficar então? Vai ficar ax ao cubo, perdão, a3x ao cubo mais a2x ao quadrado mais a1x mais a0, certo?
Então, S1 vai continuar sendo menos A1 sobre A2, S2 vai continuar sendo, sobre A3, né? Sobre A3, aqui vai ser, não vai ser A2 não, né? Vai ser 3 menos 1, então vai ser 2. Aqui vai ser 3 menos 2, vai ser 1, certo? Aqui continua sendo A3. E S3 vai ser, né, menos A0 sobre A3, certo? É justamente quando você coloca aqui n igual a 3. Então, aqui a soma das raízes, ou seja, α1 mais α2 mais α3, isso vai ser menos A2 sobre A3, certo? Aqui é o produto 2A2, ou seja, α1, α2 mais α1, α3 mais α2, α3 igual a A1 sobre A3. E esse daqui é o produto das raízes 3A3, ou seja, α1 vezes α2 vezes α3 igual a menos A0 sobre A3. Então, agora perceba o seguinte, a gente tem aqui um sistema, né, de 3 equações e 3 variáveis, porém esse sistema ele não é um sistema de equações lineares, ou seja, ele não é um sistema tão simples de resolver. Na prática, ele me dá informações acerca das raízes, mas eu não vou entrar, né, eu não vou tentar descobrir quais são as raízes, justamente substituindo aqui e tentando resolver esse sistema, justamente porque esse sistema pode me conduzir, geralmente vai me conduzir a uma equação de grau 3, ou seja, eu vou estar trocando um polinômio de grau 3 por outro. Então, não é exatamente assim que a gente vai utilizar no caso, né, de polinômio de grau 3 em diante. As relações de Girard não vão te fornecer, né, uma técnica para encontrar raízes, uma técnica direta, né, um mecanismo geral para encontrar as raízes, mas pelo menos ele pode ser utilizado, né, em conformidade, né, juntando as informações que ele traz com outras técnicas. Por exemplo, eu posso utilizar as relações de Girard para determinar outras duas raízes, uma vez que eu já conheço uma, né? Aí a gente já fica com uma condição mais simples. Vamos então fazer aqui um exemplo onde acontece isso que a gente está falando. Então vamos aplicar aqui um exemplo onde é possível utilizar as relações de Girard para conhecer, né, as soluções partindo, por exemplo, de uma solução que já é conhecida. Eu vou tomar então a equação polinomial x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11x menos 6 igual a 0, certo? A gente já utilizou, né, esse exemplo antes, certo? A gente pode notar, por exemplo, né, que 1 é uma raiz dessa equação, né? Se você coloca aqui 1, fica 1 menos 6 mais 11 menos 6, ou seja, de fato é uma solução. É uma solução que salta aos olhos, né? Mas se você não consegue perceber, você pode utilizar, por exemplo, o teorema das raízes racionais para encontrar a primeira raiz, a raiz 1, certo? Bom, na verdade a gente mostrou que utilizando o teorema das raízes racionais a gente vai encontrar todas as três. Mas admita, por exemplo, que eu encontrei apenas a raiz número 1 e já quis, a partir daí, determinar as outras raízes, né? Sem utilizar por exemplo, o dispositivo de Breuer-Ruffini, ou sem utilizar, por exemplo, o teorema das raízes racionais. Eu vou mostrar como utilizar as relações de Girard para chegar no conhecimento das outras duas raízes, certo? Então, a primeira coisa que eu vou observar note que x igual a 1 é raiz, certo? Né? Pois 1 ao cubo menos 6 vezes 1 ao quadrado, né? Mais 11 vezes 1 menos 6 é igual, né? Se eu somar 1 mais 11 eu tenho 12, menos 6 menos 6 também dá 12, que é igual a 0, certo? Então eu vou utilizar a relação de Girard para determinar as outras duas raízes, certo?
Então, pelas relações de Girard, né? Pelas relações de Girard, nós temos o seguinte, que é a soma das raízes, né? Alfa 1 mais alfa 2 mais alfa 3, né? Vai ser menos A2 sobre A3. A primeira raiz eu já conheci que é 1, então eu vou colocar 1 mais alfa 2 mais alfa 3 igual a menos A2, né? Que é o coeficiente aqui de grau 2, ou seja, menos 6, certo? Menos 6, dividido por A3, que é o coeficiente aqui líder, né? Que no caso aqui é 1, certo? Então, como o coeficiente líder aqui é 1, então vai ficar simplesmente, nas equações vai ficar menos A2, A1, né? É isso mesmo, menos A2, A1 e menos A0. Então, que eu já vou colocar simplesmente dessa forma, para facilitar aqui a gente escrever as outras. Então, a gente tem aqui o produto 2A2, então 1 vezes alfa 2 mais 1 vezes alfa 3 mais alfa 2 vezes alfa 3. E a gente tem aqui o produto 3A3, 1 vezes alfa 2 vezes alfa 3, né? Isso daqui tem que ser igual a A1, ou seja, tem que ser igual a 11. Isso aqui tem que ser igual a menos alfa 0, ou seja, tem que ser igual a menos 6. Ok? Então, é isso que a gente tem que satisfazer, esse sistema. Muito bem. Aqui então eu vou ficar com alfa 2 mais alfa 3. Se eu coloco 1, né? Se eu subtrair um dos dois lados, eu vou obter alfa 2 mais alfa 3 igual a 6 menos 1. Ou seja, eu vou obter alfa 2 mais alfa 3 igual a 5. Aqui eu vou ter alfa 2 mais alfa 3, né? Mais alfa 2, alfa 3 igual a 11. Alfa 2 mais alfa 3 mais alfa 2, alfa 3 igual a 11. E aqui eu vou obter alfa 2 vezes alfa 3 vezes alfa 3 igual a 6. Perceba que eu tenho 3 equações de 2 variáveis, então provavelmente uma equação aqui vai ser consequência das outras duas, né? De fato, a gente percebe isso, né? Se eu substituir aqui, por exemplo, alfa 2 vezes alfa 3 igual a 6 aqui, a gente conclui que a alfa 2 menos alfa 3 é 11 menos 6, que é 5. Ou seja, a gente conclui a primeira. E se a gente também substituir a primeira aqui na segunda, a gente vai concluir também a terceira. Ou seja, na prática aqui, eu não preciso da segunda equação. Eu só preciso da segunda e da terceira. Eu posso, né, por exemplo, localizar mentalmente, né, determinar mentalmente quais são os dois números cuja soma, né, dá alfa 2 mais alfa 3, a soma dá 5 e o produto dá 6. Mentalmente a gente percebe, né, que esses números são 2 e 3. Então, portanto, alfa 2 igual a 2, né, e alfa 3 igual a 3. Então, mentalmente a gente consegue resolver. Caso você não consiga resolver mentalmente, você pode, por exemplo, isolar o alfa 3 aqui nessa sua primeira equação, substituir na segunda, e você vai chegar em uma equação de grau 2. E aí você pode utilizar a fórmula de Bhaskara para resolver, certo? Então, esse aqui é um exemplo de como utilizar as relações de Girard para você não precisar utilizar, por exemplo, o dispositivo de Bell-Ruffini para resolver uma equação de grau 3. Né? Nessa minha segunda sugestão aqui, em que você isola, por exemplo, alfa 3, você está também criando aqui um dispositivo para baixar o grau da equação sem utilizar o dispositivo de Bell-Ruffini. Então, a gente tem algumas aplicações do ponto de vista teórico muito interessantes para a relação de Girard, e a gente vai explorar uma delas, por exemplo, na nossa próxima aula.